E aí, então, vamos começar a falar aqui desse tema que eu resolvi escolher hoje, porque eu acho que poucas coisas na história da imagem tiveram tanta representação quanto o tema da natividade, que é ligado à tradição católica, né? Nascimento de Jesus Cristo e tal. Mas, por outro lado, também representa talvez assim a coisa mais primitiva que existe no mundo, né? Que é a coisa assim, esse mecanismo da perpetuação da espécie, né? Que começa como muitas espécies, né? Como um jogo de sedução, como uma coisa que é todo um encadeamento de atrações, de hormônios, de coisas que acabam levando à união de um homem e uma mulher. E aí acontece esse milagre, que eu acho que, para mim, é quase sempre vejo um pouco como um milagre, né? Um milagre da vida, né? Essa coisa que uma sementinha de uma planta pode conter um DNA inteiro de um organismo que se desenvolve depois da folha, da fruta, quer dizer, todo um código, né, que faz parecer os algoritmos que a gente tanto admira e acha assim fantástico, tal, coisas assim de uma mente primitiva, completamente Neandertal, comparado com esse mecanismo tão sofisticado da natureza, né, da vida, né? E então, acho que assim, falar da natividade é um pouco celebrar a vida e um pouco também voltar o nosso olhar para um tema que é muito recorrente na história da imagem, da história da pintura e na história da fotografia, né? Então, eu escolhi aqui algumas coisas para a gente ver e eu comecei com essa imagem aqui do Caravaggio, que é uma imagem muito interessante, porque ela ficou muito famosa, ela ficou ainda muito mais famosa, porque ela foi roubada em 1979 de uma igreja em Palermo, na Sicília, e nunca mais foi encontrada. Esse evento dessa imagem, né, acabou chamando muita atenção para ela. E existe tudo que se falou em torno desse roubo, desse evento, né? É tão fantástico, acho que daria vários filmes assim, né? Pra vocês terem uma ideia, alguns detalhes são que, por exemplo, a imagem foi roubada um dia depois que a RAI, que é a televisão estatal italiana, fez uma matéria sobre a imagem, sobre esse quadro, dizendo que ele estava nessa igreja, quer dizer, dando endereço e tudo mais, dizendo que ele valia 20 milhões de dólares. Não tinha nenhum esquema de segurança, né? Aí tem sempre aquelas histórias. O padre tinha pedido um tempo antes para a cúria botar umas barras na janela, mas isso não adiantava nada. Mas não tinha nem barra na janela. Os caras entraram com uma navalha, recortaram essa tela, que tem 2 metros por 2,70, é uma tela grande, né, de altar, tal, e levaram embora. Foi a máfia que roubou. E daí para diante tem assim, nos chefes mafiosos que foram detidos nas décadas sucessivas, né? Cada um contou uma história. Um que o Gaetano Badalamenti levou para a Suíça, e depois que a imagem foi retalhada e vendida no mercado negro em pedaços, o que é uma coisa quase que causa horror. Outro que diz que a imagem ficou guardada numa espécie de pocilga e acabou se deteriorando completamente. Enfim, é uma obra de 1600, né, que há 50 anos é um dos trabalhos de arte mais procurados pela Interpol no mundo inteiro, um dos 10 trabalhos mais importantes de arte que estão desaparecidos e nunca mais se soube nada dela. Esse é o fato, digamos assim, de crônica, né? Assim, o fato que acabou chamando muita atenção sobre essa imagem, não fosse o fato de que ela tem algumas qualidades muito interessantes, porque dentro de todo o imaginário
pictórico, né, que representa o nascimento de Jesus Cristo, talvez essa imagem seja aquela mais singela, mais humana, mais real, entre aspas, né? Assim, se é que pode-se falar de realidade, de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás e que foi narrada por tradição oral, né? Mas a história toda, né, do nascimento de Jesus está aqui representada, e não por acaso, com dois santos, que são o São Lourenço e o São Francisco de Assis. Por quê? O Caravaggio, dentro, digamos assim, das possibilidades de interpretação dessa tradição católica, ele estava muito dentro dessa escola do São Francisco, que pregava voto de pobreza, que achava que os padres não tinham que ter dinheiro, enquanto em Roma você tinha aquele Fausto e aquela espécie de orgia permanente que era o Vaticano, né? Que era um negócio assim absurdo, aquela corte, né, papal, e ele sempre acabava representando essas cenas de uma maneira muito como é que eu posso dizer assim, não é que é simples, mas com um olhar que trouxesse isso um pouco para a realidade, um pouco que nem o filme O Evangelho segundo São Mateus, do Pasolini, né, que mostrava um São Mateus pobre, todo mundo, sabe assim, naquela... Porque, na verdade, aquele tempo lá não era um tempo de grandes de riquezas que não fossem dos donos do poder, né? E a história diz que Jesus, então, nasceu numa manjedoura. Agora, vejam bem, você olhando essa imagem, do ponto de vista da construção da imagem, ela é absolutamente fantástica. Primeiro, por causa da luz, né? Porque a luz do Caravaggio é uma coisa fantástica, né? Então, reparem, por exemplo, que essa luz ela só ilumina os detalhes significantes da imagem. Ela deixa o resto ou na sombra ou na penumbra, né? E o fato dela estar envolvida em sombra, né? A sombra sempre representa no nosso imaginário o mistério, né? Aquilo que não é conhecido, aquilo que causa medo, causa uma sensação de insegurança, né? Então você tem essa cena aqui, você percebe isso aqui numa noite, né? Aí você tem, olha, o semblante do São Francisco iluminado, que é a figura mais visível além da Maria, né? Que o outro santo está aqui inclinado, mas ele está completamente em contraluz, o rosto dele está na sombra. Outro detalhe interessante é que o José está aqui com as pernas à mostra, mas ele está virado de costas para o quadro. Então, tem toda uma situação aqui, que a primeira situação é da luz, né? Então, e eu acho muito interessante, quer dizer, esse conceito, essa ideia de iluminar com luz e sombra, fazendo com que a luz traga os detalhes, aquelas informações que a gente precisa para entender, né? Deixando o resto na sombra. Aí tem essa coisa da construção, veja bem, a direção dos olhares, né? Todos os olhares convergem ou para a Virgem, né? Ou para o Jesus, né? Mas praticamente todos olham para ela, enquanto que o José troca um olhar com esse camponês, que é uma figura, digamos assim, quase que de coadjuvante dentro dessa corte, né? Tem a mãe de Jesus, o pai de Jesus, dois santos e um anjo, né? Então esse cara está cortado. É interessante isso ver também, né? Porque ele está entrando no quadro assim quase como alguém que está chegando ali. E ele justifica o fato do José estar de costas, porque se ele, José, estivesse ou de perfil ou olhando para a câmera, ele ia roubar para a câmera, olha o que eu falei, ou olhando para o observador, né? Ele iria roubar a atenção
disso, que é o centro absoluto da composição. Então, vejam bem como essas linhas, né, dos olhares, eles são como se fossem vetores que vão apontar para ela e para o menino, né? Aí você, do ponto de vista da construção ainda, né, esse boizinho aqui, ele está simplesmente significando que isso aqui é uma manjedoura, ele podia não estar ali, né? Mas se você tira o animal, você tira a ideia de que isso aqui é um estábulo, né? Porque aí você tem um pouquinho de feno aqui embaixo do menino. A Maria está ali meio que descomposta, com a mão na barriga, com a blusa meio caída, né? Como alguém que acabou de dar a luz mesmo, no chão, né? E o menino na frente dela. Aí o boizinho está olhando o menino ele não dá para saber bem se ele olha para a mãe ou olha para o boi, uma coisa assim, mas está olhando para esse quadrante aqui, né? Então, e ele está iluminado aqui, ó, a cabecinha, o braço e o resto na sombra. Aí o rosto da mãe, o rosto de São Francisco, desse homem aqui. E, enfim, é uma imagem que ela conta tanto para a gente assim, de o que é iluminar, o que é compor, né? Porque essa ideia de composição que a gente tem, assim, essa coisa esquemática, é um negócio que não existe, né? É como o resto, né? Como as luzes esquemáticas, como as composições esquemáticas, né? Isso não serve se você não usa isso para construir uma narrativa, né? Isso aqui tem uma narrativa incrível, porque além de contar uma história milenar, né? Uma história que já foi contada milhares de vezes, ela também introduz questões sobre essa história e deixa aberto uma série de coisas que, digamos assim, em outros trabalhos, né, que também, ou centenas de outras pinturas que representaram o nascimento de Jesus, né, procura-se sempre uma representação que eu diria que é quase literal. Aqui ele é muito real, né? Porque você vê assim, por exemplo, esse São José aqui, isso eu já li uma vez, tem um cineasta e escritor, artista chamado Jodorowsky, que fez um livro que chama-se O Evangelho para Curar, onde ele fala assim: eu vou ler a Bíblia como se eu estivesse lendo um livro de história. Não vou fazer crítica, não vou tomar posições, mas eu vou ler de um modo assim, como alguém que está lendo uma história. E aí ele levanta uma série de questões que é muito importante, muito interessante, né? Até essa questão da concepção da Maria, ele fala: nossa, essa mulher deve ser uma coisa fantástica, porque se Deus vai escolher uma mulher para ser aquela que vai gerar o seu filho, que mulher vai ser essa? Vai ser uma qualquer? Não, né? É uma super mulher, né? E também esse fato, assim, digamos, de que José era um homem velho, né? Assim, não é, nem podia ser, porque ele acompanhou ela até o Egito. Depois era um cara de uma nobreza tão grande que foi capaz de admitir a gravidez da mulher que não fosse dele, que é lendo a história do jeito que é, né? Então você vê aqui que é um cara que ele está de costas, mas ele mostra pelas pernas dele aqui nada de velho, né? Ele é um cara vigoroso, né? Musculoso, né? E até a cabeça dele aqui não é a cabeça de um velho, né? Outra coisa interessante e que aparece também num outro momento é a questão cromática. Vejam bem, ó, tudo tem mais ou menos um mesmo tom, exceto a blusa dela, que é vermelha, né? Então, isso aqui, essa questão do vermelho, o vermelho é sempre associado ao sangue, à vida, essa coisa toda, né? Então, essa imagem aqui do Caravaggio é, na verdade, uma grande, enorme lição de iluminação, de composição, e não por outro motivo, né? E também de
como representar uma ideia, mas não por outro motivo. Ela é uma imagem que ficou 400 anos, né, como algo único na história dessa representação tão conhecida, tão, de certa forma, banalizada até, né? E, enfim, teve esse fim inglório. Então, eu acho que ela, de certo modo, ela representa assim o sublime e a miséria do ser humano, né? A miséria de pegar isso aqui, retalhar com uma navalha e levar embora para que nunca mais ninguém pudesse ver isso, né? Provavelmente essa imagem não existe mais. A outra imagem relativa ao nascimento de Cristo, na verdade, é uma outra imagem do Caravaggio. Quer dizer, o Caravaggio era um personagem muito polêmico, né? Ele era um cara assim violento, que frequentava muito esses bafons, né? Vivia no meio de prostitutas, de coisas, bom, enfim. E muitas vezes os modelos, né, do Caravaggio eram ladrões, prostitutas, gente que ele encontrava nos bares, tal, e trazia lá para... Porque, na verdade, vejam bem, gente, um quadro como esse, ele, para ser feito, demorava semanas, às vezes mais de meses. E as pessoas tinham que chegar lá e ficar na mesma posição, com a mesma luz, porque ele ia... Não é que você chegava lá, chamava todo mundo, desenhava, e, enfim, bom, todo mundo para casa, obrigado, depois de 2 horas. Não, volta, faz. E esse quadro foi um quadro que foi encomendado por um personagem da igreja e, quando ficou pronto, ele foi imediatamente rechaçado e banido da igreja, porque ele tem algumas características, sobretudo com relação à representação da Virgem aqui, Maria, né? Primeiro que a igreja vê-la com os pés nus era uma coisa que era considerado escandaloso, né? Segundo, ela tem uma barriga muito pronunciada, então isso levantou questões a respeito de que ela seria uma prostituta, ou pior, ela seria o cadáver de uma prostituta que foi afogada no Tevere, que é o rio que passa por Roma. Então, enquanto que outros defendem que isso é, na verdade, assim, um resquício da gravidez, né? Então, quer dizer, ela poderia, né, estar... Enfim. E ela, aqui na frente, essa figura que chora é Maria Madalena. E os braços da Maria estão voltados como se eles estivessem quase que, se ela estivesse viva, fosse abraçá-la, né? Maria Madalena, ela está entre os braços dela. Isso do ponto de vista compositivo, né? Na verdade, vejam bem, aqui, de novo, a luz tem um papel super importante, né? Porque ela vai iluminando. Nenhum desses personagens é relevante, né? Mas os que estão mais próximos, eles estão todos com a luz por trás, com o rosto um pouco em sombra, mas você consegue ver detalhes aqui, né? Esse aqui chorando, o outro também, né? E lá atrás você vê 2 pessoas se falando, um outro olhando para o outro lado, quer dizer, um pouco assim, mostrando um ambiente onde as pessoas estão próximas, evidentemente, estão muito mais envolvidas na questão, na coisa aqui, né? E os que estão atrás estão ali também, mas um pouco comentando, se inteirando. Quer dizer, é uma cena que ela também tem uma certa credibilidade como imagem, né? Não parece uma coisa montada, artificial, né? E esse personagem aqui, completamente de preto, né? Na cabeceira dela, né? Quase que parece uma encarnação da morte, não sei. Prosseguindo, aqui de novo a gente tem, ó, não sei se eu consigo mudar. Consigo.
Aqui no chão a bacia, porque era uma coisa que assim se tratava os doentes, né, antigamente. E, de novo, está vendo que toda a coloração da imagem ela é quase que monocromática, né, com essa cor quente, e ela é toda vermelha, como esse drapejo que cai do teto. Então, esse drapejo que cai do teto é uma coisa quase que uma cortina, uma coisa tão teatral, né? Mas e que na verdade ela é uma coisa que compõe a imagem também, porque não tem nada aqui, tá vendo? Aqui em cima não tem informação, a não ser isso, a não ser esse grande movimento, essa coisa também vermelha, a cor do sangue, cor da vida, né? Então essa imagem aqui do Caravaggio, essas imagens do Caravaggio, elas são, acho que únicas no sentido da representação daquilo que é a natividade, né? Quer dizer, aqui, porque também, de certo modo, nascer é algo que tem um fim, né? Tanto que eu nunca tinha pensado na morte da mãe de Jesus. Não conheço muito a Bíblia, não estudo, não entendo muito, mas é quase chocante pensar nisso, né? Pensar que alguém que deu à luz um ser divino também morre. Então, partindo disso aqui, que é um primeiro approach nessa ideia da natividade, eu me permiti aqui narrar um pouco da minha experiência pessoal, porque quem já teve filho sabe o que é. Eu tive filho muito tarde, então as minhas impressões desse processo foram impressões de quem já tem uma vivência, uma maturidade, etc. E aqui, isso aqui é o primeiro, como é que chama? Ultrassom que foi feito quando a mãe dele, a Flávia, estava grávida, né? E aí é até interessante porque a gente estava num barco, né? Tinha um barco na época, no veleiro, e ela começou a se sentir mal e a gente correu, estava na Toscana, fomos para Siena, num hospital, que era a cidade maior mais próxima, e fizeram ultrassom. E o ultrassom mostrou que o feto tinha 1,03 centímetros e dava para ver um coração batendo vermelhinho. Assim. Eu enlouqueci, né? Eu fiquei completamente pirado com essa coisa. Né? Falei, não é possível ter um feijão lá dentro com um coração dentro, batendo. Né? Aí eu mandei um e-mail para os meus amigos, para os meus conhecidos, minha família, né, dizendo isso, né, que foi descoberta uma nova galáxia. Na última observação tinha 1,02 centímetros, que não tem ainda nome ou sexo, mas dentro dela já bate um coração, abrigado na barriga da Flávia. Queremos dividir a nossa alegria, a minha perplexidade diante do infinito mistério da vida. De fato, a alegria. E eu assim, realmente acho que a vida é um mistério, né? E eu acho que é muito importante a gente se lembrar disso, né? Porque a maioria do tempo a gente esquece, né, que a gente nasceu, que a gente vai morrer, mas as coisas são assim, né? E aí tem esse ser maravilhoso, né, gerador, que é a mulher, né? Que é capaz, né, de criar dentro do próprio corpo uma vida, né? Isso é uma coisa incrível, né? Absolutamente incrível. Né? E no processo do José, porque como ele foi o primeiro filho, foi todo esse grande essa aventura emocional, né, para mim. E ele é engraçado porque mas ele nascia, conversava com as pessoas, tal, falando, tal. E aí tinha um nosso amigo lá, jornalista, né, que me falou uma vez assim:
É assim, você vai ver que criança, antes de 1 ano e meio, é como se não existisse, sabe? Não tem relação com ela. Então, eu fiquei aquele negócio na minha cabeça, tal, achei, não falei nada, porque nunca tinha tido filho, mas achei meio esquisito. Tal. E aí, eu percebi que o cara devia ser realmente... Eu fiquei com dó dele, porque depois que eu tive filho, eu falei que esse cara perdeu talvez o melhor da vida, entendeu? Por ser tão insensível, né? Então, eu queria mostrar aqui um ligeiro, 3 minutos de filme do que aconteceu quando ele nasceu. Né? Esse aqui é o parto dela. Ela fez um parto com cesariana, que na Itália é um parto, fazer uma cesariana. Ao contrário do Brasil, você, para fazer uma cesariana na Itália, os caras quase matam a mulher, às vezes, antes de tomar essa atitude, porque toda a orientação dos hospitais, dos médicos, é para ter parto natural, ao contrário do Brasil. Né? Mas ela, como tinha questões cardíacas, tal, então acabou fazendo cesariana. Né? E é incrível a quantidade de gente que tem nessa sala de parto. Eu estava do lado de fora, e aqui é o momento que ele nasceu. Estou chorando. Eu estava filmando. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu que não acredito em Deus. Muito lindo. Nossa, emocionante. Meu Deus, nasceu. Muito emocionante, viu? Muito lindo. Olha a quantidade de gente que tem. Ai, meu Deus, que lindinho. E esse médico que fez o parto, ele era chama primário, não sei, é o cara que o chefe do hospital, né? E ele era professor da universidade. Então acho que aí deve ter uma coisa de aluno, porque não é possível que tem tanta gente. Meu Deus, como ele é grande. Puta que pariu. Que lindo! Gracinha, que coisa linda! É enorme. É. E você conseguiu filmar direitinho, assim? Eu consegui, eu me aguentei, né? Sabe, profissão. Eu tinha uma Yeah. câmera bem levinha na mão. Lindo, olha. Aí, quando saíram com ele, eu saí junto. Coisinha linda. Banheta. Banheiro. Enorme. Nossa. O famoso choro. Oi, José. Olha como ele me ouve. Oi, filho. É uma coisa louca. Lindo. Amorzinho. É o papai. Olha que louco. Papai. Ops, dá a mão, papai. Hein? Amor. Bota espuma na boca. Vamos limpar a boquinha. Isso, meu Deus. Oh. Isso. Olá, José. Quanto tempo que a gente esperou você? Quanto tempo, hein, amor? O papai, tá me ouvindo, tá, né? Que coisa mais linda. Vamos tomar o primeiro banho? Dá para perceber, né? Que ele me ouve, né? Ele parou de chorar e ficou me ouvindo. Ficou assim, ficou... Ele tinha acabado de nascer, gente. Fazia 5 minutos que ele tinha nascido. Nossa, que coisa linda. Ele ouvia a minha voz. Ele conhecia a minha voz. Tanto que ele parou de chorar, né? Se acalmou. Esse negócio me deixou completamente pirado, assim, quando eu vi. Aí eu lembrei desse cara. Né? Falei, como se não existisse. Né? É uma
É uma coisa incrível isso, incrível essa energia da vida, né? Esse negócio é fantástico. E aí, quando eu pensei nesse tema, eu me lembrei de um famoso ensaio para a revista Life, que foi feito em 1979. 79? Não, peraí, deixa eu ver agora que eu estou. Peraí, cadê? Ele tem 70 anos, bom, 59, então. Ele tem 70 anos agora, exatamente no mês de dezembro, né? E fala dessa mulher, nurse midwife, ela é enfermeira parteira, né, nos Estados Unidos. E essa mulher era parteira na Carolina do Norte, que é um estado muito pobre, né, e praticamente foi um dos lugares onde a escravidão foi mais pesada, né? Então, todo um universo, né, de pobreza, de dificuldade. E o Eugene Smith, que era esse grande fotojornalista da Life, né, que já tinha feito alguns ensaios históricos, né, inclusive 2 anos antes ele tinha feito um ensaio, como é que chama? O Country Doctor, que era uma outra versão quase disso aí, de acompanhar uma pessoa que, no caso desse outro ensaio, um médico que trabalhava no campo, né? E aqui ele está acompanhando essa senhora que chamava-se Maud Cullen, e vendo o trabalho dela e documentando. Agora. O interessante, acho que do ponto de vista fotográfico, do jornalismo, né, é que esses grandes ensaios, esses grandes momentos, eles foram produzidos assim com muito trabalho, né? Quer dizer, para você, primeiro que o bebê não nasce todo dia, né? Segundo que você, para entrar na intimidade de uma pessoa assim, de famílias assim, né? O Eugene Smith ele não era negro, ele era um homem branco, sensibilíssimo, sem dúvida nenhuma, mas tem toda uma questão de você entrar num território como esse, que não é a sua classe, que não é o seu mundo, que, sabe, precisa ter muito cuidado, muito tato, muito, e, sobretudo, como eu posso dizer assim, um cuidado humano, assim. Então, olha, por exemplo, essa foto aqui do bebê olhando para a mãe, que coisa mais incrível esse olhar, né? Os momentos, assim, aqui ele acabou de nascer, ainda está com cordão umbilical, quer dizer, ele estava ali em situações onde uma pessoa, normalmente, um fotógrafo, não está, né? Não está nessa... E colhendo esses momentos, né? Aqui, por exemplo, né? Dela, os lugares onde ela tinha que passar, né? Assim, caminhando ali, como toda vestida de branco, né? Em cima de umas toras de madeira, porque está no meio da lama. E essa foto que eu acho maravilhosa essa foto, esse momento com essa menina. Vejam bem, o que é isso? A graça desse gesto dela, assim, segurando a saia, a outra menininha ali vendo esse tecido aqui na frente dela, e a mãe com o bebê no colo lá, né? Então, e a janela toda esgangueirada, toda meio caindo. Situações assim de extrema pobreza, né? Mas de uma beleza humana assim impressionante, né? E o Eugene Smith ele conseguia, digamos assim, captar esses momentos de uma maneira magnífica, eu acho, porque não é fácil você ver isso aqui, sabe? Você vê essa fotografia, que ela tem uma composição, assim, ela começa dessa mulher que é a mãe, passa por ela, né, que é intermediária, vem para essa criança que já é uma criança que se desenvolve, que mostra toda essa beleza da graça da criança, e a outra
que completa aqui, né? Sabe, eu acho que o Caravaggio talvez ele não compusesse uma imagem melhor do que isso, entendeu? Então, eu acho que de novo, né? Não dá para imaginar que uma imagem dessa possa ser construída ou que ela possa ser feita com o cara ali pensando, bom, então eu vou colocar não sei o quê, vou botar a menina aqui. Não tem nada montado aqui. Isso aqui é pura sintonia, né? Absolutamente sintonizado com aquilo que está acontecendo, absolutamente integrado. E um ensaio como esse, você pode imaginar que não foi feito em uma semana, né? Isso aqui é muito tempo que ele passou com essa pessoa, né? Ela aqui está dando aula para outras enfermeiras com um bebê aqui, né? E aí tem umas imagens separadas que eu peguei aqui, assim, como imagem mesmo, né? Então, vê, ele não foi nem uma vez só, né, que aconteceu esse caso dela estar andando. Talvez fosse o tipo de lugar que ela andava, era mais ou menos assim, né? Vem aqui na foto da direita, tem um carro lá no fundo, né, que esses troncos provavelmente foram colocados para poder passar carro também, né? E esse era o trabalho dessa mulher, o cotidiano dela, né? Olha aqui a pobreza, né? Essas crianças provavelmente estão carregando aqui alguma comida dessas doações, né, governamentais, alguma coisa assim. Tem a cara perfeita disso, nas latas, saco de arroz e tal. Aqui um detalhe daquela foto que ela está tirando o bebê ali. O gesto dela. Vejam que coisa mais linda isso, né? É tão bonito, né? Esse gesto, de novo, né? Quer dizer, você aqui é um intruso, né? Digo, fotógrafo, né? Então você tem que se colocar ali na situação que você pode estar, né? Que você não vai incomodar ninguém, que está do lado aqui do lado direito dele tem a mãe ali que acabou de parir, né? De dar à luz uma criança. Então é isso que eu falo. Eu acho que é bem uma sintonia que você tem que entrar com aquilo que está acontecendo. Então, para você magicamente fazer parte daquilo, né? Que é um outro momento dela com a mãe, né? Com essa auxiliar aqui do lado. E essa foto que eu acho maravilhosa, porque aqui ela não tá sendo parteira, né? Mas tem uma coisa assim do olhar desse menino, assim, né? Tem uma intensidade, né, nesses personagens assim que é enorme, maravilhosa. Então, quando Nossa Senhora, Hã? desculpa. É um foguetório aqui, eu levei susto, desculpa. Por quê? O que está acontecendo aí? Então, soltaram um foguetório aqui, aí a cachorrada está latindo, enfim. Mas nasceu alguma criança. Brincando. Estão celebrando. Pois é, né? Pois é verdade. Os cachorros adoram, está tudo latindo aqui. Então, e aí, o que eu ia falar? Estava dizendo, então, aí esse trabalho aqui do Eugene Smith, quando eu pensei na ideia de natividade, foi a primeira coisa que me veio em mente, né? Eu cheguei a falar com algumas fotógrafas que trabalham com isso aqui no Brasil, com foto de parto, né? E é um mercado da fotografia, né? Tem várias fotógrafas que fazem isso, inclusive algumas delas são doulas e fotógrafas, né? Eu fico me perguntando, eu gostaria de perguntar, mas no fim foi um dia que eu tinha combinado com duas, né? Que eu acho bem interessantes. E no fim uma ficou doente e a outra eu acabei saindo de moto e peguei um temporal, não conseguia voltar. Bom, enfim, cheguei aqui tarde e já tinha perdido
o encontro que a gente tinha marcado. Mas o que eu acho aqui é o seguinte: essa ideia do parto, como muitas coisas no nosso imaginário, né, de seres urbanos e civilizados, né, acaba ficando um pouco glamorizada, né? Um pouco, eu acho que, por exemplo, essa ideia de trabalho aqui do John Smith, né, ele traz um pouco essa realidade mais básica, assim, né, do que é, porque as pessoas que têm menos recursos, né, que elas estão praticamente quase que condenadas a uma simplicidade que torna tudo mais visível, tudo mais transparente, né? Aí eu lembrei de uma coisa que é interessante com relação a esse tema, que é o fotógrafo italiano Oliviero Toscani, que eu não sei se todo mundo conhece, mas que foi responsável pela imagem da Benetton durante mais de 2 décadas, responsável pela Benetton ter se tornado o que é uma potência impressionante, tanto que eles não estão nem aí em fabricar roupa, eles são donos das autoestradas italianas hoje. Então, ele realmente fez da Benetton uma marca mundial e usando um tipo de linguagem que era muito interessante, porque nunca teve uma palavra nas publicidades da Benetton, mas imagens como essa, por exemplo. Essa imagem é uma imagem que introduz uma questão interessante, né? Porque o bebê, né? A ideia que a gente tem do bebê é o bebê Johnson, tudo bonitinho, com talquinho, sorridente, né? Aquelas coisas que fazem hoje assim tem um mercado fortíssimo de fotografia de criança recém-nascida, né? E que eles fazem lá todo um arranjo, tal, não sei o quê. Agora, na verdade, a criança, quando nasce, é isso, né? Cheia de sangue, de resto de placenta, gritando, com esse cordão. Então, a Benetton, nessa época muito longa, né, que o Toscani teve construindo essas imagens, que eram sempre muito polêmicas, ele tinha sempre como parte dessa linguagem um fundo branco. E aqui é uma coisa quase absurda essa foto, né? Primeiro porque você vê um bebê daquele jeito que ninguém gosta de ver, né? Mas é que é a realidade, né? E segundo, que você vê ele como se ele estivesse dentro de um estúdio fotográfico, porque a luz é perfeita, o fundo branco perfeito, e você tem essa criança que é de verdade, não é um mocap, né? É uma criança que está gritando, acabou de nascer. E aí, um pouco em cima desse tema, ele criou muitas polêmicas, né, com imagens que eram muito conceituais, tipo essa aqui, né? Essa imagem aqui já é um retrato da desigualdade racial, da escravidão, a ama de leite, né? A mulher que se ocupava de amamentar o filho da senhora para que ela continuasse, entendeu? Podendo ser mãe, mas assim absolutamente intocada, imaculada, quer dizer. Então essa ideia, né, é muito forte, né? Essa coisa não precisa falar nada, né? Você vê isso aqui e essas imagens eram distribuídas no mundo inteiro. Então, cada vez que saía uma campanha da Benetton, tinha polêmica assim a dar com pau. Todo mundo falando, todo mundo comentando, as pessoas escandalizadas, as pessoas dizendo que ou porque estava de fora. Em alguns países, por exemplo, era proibido, e aí aparecia na imprensa que era proibido, que tinham proibido. Então, e finalmente, aqui eu poderia mostrar muita coisa, mas assim, esta é uma outra imagem também muito polêmica dele, que me faz lembrar uma entrevista que
Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, deu quando ele chegou nos Estados Unidos, depois de ter vencido as Olimpíadas, né, de boxe. Né? Então, ele disse, bom, cheguei nos Estados Unidos como herói nacional, né, porque eu ganhei, trouxe uma medalha de ouro, né, para a nação, e eu fui comer num restaurante da minha cidade e o garçom me falou que, infelizmente, lá eles não serviam negros. E aí ele começa a falar uma série de coisas. Por que os anjos são sempre loirinhos? Não existe anjo negro. Entendeu? O inferno... E aí ele começa a fazer toda uma digressão sobre essa questão do que é branco e o que é negro, né? O conceito, né, que essas cores assumem no imaginário das pessoas com essa questão racial. Né? Então, aqui, nessa imagem do Toscani, ele toca de novo Na ferida. na ferida, né, no nervo exposto, né, porque ele coloca essas crianças com os cabelos desse jeito, né, também não precisa falar nada, né? Assim, o auge da ironia e é um campo para polêmica infinito, né? Porque agora ele era considerado um grande. Hoje em dia você fala em fundo branco, né? E as pessoas já pensam em foto de e-commerce, essa coisa toda, né? Só que fotografar em fundo branco não é exatamente uma coisa banal. E ele era considerado um grande mestre dessa técnica, né? Tanto que as imagens dele são absolutamente impecáveis, assim, porque, embora o fundo seja branco, você vê uma qualidade de luz nesse primeiro plano aqui, que é muito interessante. Nesse caso, por exemplo, ele usou uma luz bem frontal, né? Você vê pelo reflexo aqui no olho das crianças. Né? E, enfim, para concluir, eu vou fazer Vou mostrar aqui para vocês uma última coisa que eu vi procurando referências de fotos de recém-nascidos, né? Então, eu encontrei isso aqui, que foi um concurso que o jornal El País promoveu, com fotos de recém-nascidos, né? Então, eu acho interessante a gente ver aqui para avaliar um pouco. Bom, aqui tem até eu peguei aqui porque é interessante, tem o nome dos fotógrafos, né? E tem também a posição. Esse aqui é terceiro lugar. Opa, peraí, calma. Terceiro lugar em preto e branco não pode ser, né, gente? Terceiro lugar em preto e branco é esse aqui. Mas, de qualquer forma, isso importa menos para a gente do que... esse aqui é um terceiro lugar também. Espera aí. Estou aqui. São todas imagens de recém-nascidos. Algumas, como essa, que são quase que muito viscerais, né? Literalmente. E essas daqui que já são mais assim trabalhadas, né? Mas esta que é uma imagem que eu acho muito forte, né? Assim, que a mãe acho que acabou de dar à luz, né? Essa daqui também, né? Porque dar à luz não é uma coisa, muitas vezes para a mulher é bastante traumático, né? Tanto no bem quanto no mal. Essa criança toda entubada aqui não deve ter nascido muito facilmente ou não deve estar muito bem, né? Ele é pequenininho. Essa imagem é muito forte. Muito forte mesmo. Então, mas então aí que eu fico pensando, quer dizer, o fotógrafo, a fotógrafa que participa de um momento como esse, né? De certa forma é bastante dramático, né?
sempre é dramático, né? E aqui, por exemplo, também é bonito isso, né? Esta aqui, né? Que tem essa daqui, ela tem uma beleza plástica, né, desses elementos, apesar de tudo ser muito, mas a criança já está mais limpinha, tem esse sangue na água, nesse movimento da água que tem um reflexo bonito, tem uma luz bonita, né? Que nem sempre dá para fazer. Essa daqui já é a versão wild daquela outra, né? Parece tudo tão assim sereno, né? Tudo tão, né? Essa daqui acabou de sair de dentro dela, né? Então, e essa também acho muito interessante aqui. Essa daqui é ambiente hospitalar, né? A criança também acabou de nascer e esse ponto de vista é interessante, né? Com a mãe segurando a cabeça dela, assim, e ela está com essa coisa na cabeça, parece quase um mongezinho. Assim. Essa daqui é uma coisa bem mais natural, né? Essa tem uma coisa muito bonita, tanto que é o primeiro lugar em preto e branco, né? Porque tem essa luz que também é muito bonita, né? E essa dissolução, né, dessa área de luz, né, por esse preto, né, com esses pontinhos aqui, parece quase umas estrelas, assim, bem bonita essa foto. Essa também é interessante, tanto que esta e esta são primeiros lugares, né? Que também é muito bonita, né? Porque ela recupera uma coisa que é da onde nasce a vida, que é desse afeto, dessa coisa, dessa ligação que física, mas também de certo modo espiritual entre as pessoas, né? Essa no meio de todas as outras, ela fica quase que parecendo um comercial, né? Porque ela está tão bem acabada, né? Então, assim... Comercial do cobertor? Depois o cara todo musculoso, bonitão, tal, ela tem uma... É interessante esse negócio, né? Porque isso que eu acho que é interessante de analisar também, né? É muito plástica essa, né? Exatamente. Também achei. Quanto que a foto, sendo plástica e bem acabada, ela contribui ou não para te trazer uma sensação daquilo que está acontecendo, né? Essa eu acho fantástica. Essa eu acho demais, assim, porque é um momento... porque ela quer dizer, pelo que eu possa entender na minha parcos conhecimentos de anatomia, essa criança ainda está com a cabeça dentro da mãe e está saindo, está com a mão assim, né? É um negócio. Nossa, é muito forte. É muito louco, né? Com eu, É o parto de cócoras, né? um parto de É isso? cócoras. Mas ela tem uma luz também muito boa, né? Porque você vê que ela está iluminando exatamente aquilo ali que é o foco da atenção, mas essa expressão da mão dessa criança com sangue, com todos os restos do placenta, cordão umbilical saindo, quer dizer, é um momento que um segundo antes da chegada desse ser nesse mundo, que ainda está dentro da mãe, mas o corpo já saiu, a cabeça ainda está lá. E essa mãozinha, assim, né, que é um negócio muito louco, né, esse negócio do movimento, né, E essa foto que acho absolutamente fantástica. Acho que essa daqui foi o primeiro lugar em geral, né? Essa foto ela é quase que um conjunto de tudo, né? Com essa expressão de
de alegria, de prazer, de assim, indescritível, né? De uma mãe que acaba de dar à luz e está com a criança aninhada no colo dela, né? Acho. Peraí, ainda tem aqui. Ainda tem, ó. Ainda tem algumas. Não, essa daqui, então, é no terceiro lugar, mas ela também não acrescenta muito ao resto. Olha aqui, essa daqui também é uma foto muito impressionante. Acho que enervante. Hã? Dá nervoso essa foto aí. Então, dá nervoso. Isso aqui é o pé da criança, é uma coisa estranha ali. Eu acho que é o ombro. Não, é a cabeça. É a cabeça. Cabeça e o Não, ombro a saindo. cabeça, É o ombro. É o ombro. O ombro. É isso mesmo. E ela tá roxa, né? Assim, é um momento assim, exatamente. Então isso que você falou agora, que é uma foto, ela é bem diferente dessa, né? Nossa, nem fala. E mesmo dessa, né? Que essa daqui essa é fantástica, eu acho assim. Mas é que então, o que é que a gente e essa aqui, ó. Essa daqui seria assim, o antônimo absoluto dessa aqui, né? Mas elas representam a mesma coisa, né? Então, são representações de um momento, né? Eu acho que quando a gente sai de um lado pessoal, porque evidentemente que qualquer uma dessas imagens, se fosse ou do nosso filho ou de alguém que a gente conhece, você já tem uma relação completamente diferente, né? Mas no caso da gente estar observando essas imagens, foram feitas por outros fotógrafos, então, eu deixo aqui essa questão, né? O que incomoda a gente, né? Incomoda ver assim uma realidade tão crua. Essa realidade tão crua, ela além de ser, digamos assim, anatômica, né? Assim, como se pudesse ser uma aula de anatomia ou para alguém uma enfermeira que vai ser parteira, tal, ela traz consigo uma realidade, né? Que é um momento muito radicalmente animal da vida humana, né? Um momento que sabe, isso não é tão diferente de um bezerro nascendo, de uma porque no fim é inevitável, por mais que a gente tente glamorizar todo o processo, uma hora acontece isso, e isso é assim, é sangue, placenta, é todo uma coisa radicalmente visceral, tanto que sai de dentro da mãe, né? Quer dizer, esse negócio E depois você conduz aquilo para uma estética mais, digamos assim, agradável, né? Que não precisa também chegar nisso aqui. Isso aqui é quase a conceitualização glamurosa, meio publicitária do evento, né? Qual foto vocês acham aqui que segundo vocês, representa mais a ideia? Deixa eu ver. O que ficou na cabeça de vocês? Me fala aí, entre todas essas imagens que a gente acabou de ver. Eu gostei muito daquela foto branca e preta, que foi fotografada de cima, e que ela tem uma coisa, uma luz que vem de cima. Eu achei linda. É a que tirou o primeiro lugar. Essa foto eu acho linda. E vocês? E os outros? Fala aí para mim.
Eu vou passando aqui. Eu também gosto muito dessa. Estava no escuro, eu estava no mudo. Eu gostei daquela foto que mostra por cima, assim, parece uma água vermelha. Não é essa, eu sei qual é. Não, não é eu essa, sei. não. É só mais para baixo, eu acho. Essa aí. aí. É. E você, João? E o Antônio? Tá mudo, João? Tudo, João? Eu gosto da primeira preto e branco, essa que tirou o primeiro lugar, que a Luísa também acho que gosta, né? E dessa mãe que tá no êxtase, aquela com a luz de janela Esse aqui, né? passando e ela no É êxtase. linda. Essa foto é linda. Essa A também. alegria dela é tanta que transcende a foto. Também acho. Essa aí. Eu acho que eu gosto dessa também. Então. Ela parece que está inebriada, ela está... Ela parece que está flutuando, né? Assim, que ela está Isso, quase... E ela está realmente em êxtase. em êxtase. A êxtase. E tem um movimento Totalmente. também. Tem o movimento dela também, né? Não, tecnicamente, Muito talvez não seja a foto menos preparada, não sei, né? Aconteceu aí, mas o corte, o enquadramento, eu não gosto das pessoas cortadas como estão, sabe? Mas eu gosto da foto. Sim. Sim. É muito interessante, eu gosto dessa também. Então, existe uma questão aí que é a seguinte. Você tem momentos, né, que você tem pouco ou nenhum controle da situação, né? Então, eu acho que muitas vezes, né, você acaba tendo que lidar com quase que instintivamente com aquilo que está na sua frente, né? Não é o caso daquelas outras imagens onde tem por exemplo, aquela preto e branco, essa outra aqui. Sim. Aqui, não, essa é montada, né, Roberto? Qual é que é montada? Parece montada, essa do cobertor marrom. Essa aqui? Essa aqui é uma... Pode até ser que... Essa daqui era aqueles baby born, aqueles ensaios, parece. Parece uma foto editorial, né? Sim. Armada, né? Agora... A gente não sabe nem se eles são os pais. É verdade. Bem falado. Levantando suspeitas aí, ó. Mas essa é linda. Então, essas são imagens mais bem acabadas, né? Porque elas foram... provavelmente aqui tem um fotógrafo contratado para isso. Eu teria feito uma edição nela, cortando ela, de forma a ficar parecendo que está no céu, na constelação, tirando esse tanque aí. Mas foi no tanque que nasceu. Ela está num rio, mas também esse círculo aqui, né? Pode ser também, seria uma outra coisa, são interpretações, né? Não, porque quando você falou daqueles pontinhos brancos, realmente lembra aí uma constelação, né? E tem o nascer da estrela, não é? Uma estrela nascente, não é? Então, é um negócio meio do universo, né? Assim, isso é bem interessante. Foi um pouco aquilo que me chamou a atenção no caso do José lá e essa daqui é a outra. Então, ambas as fotos, elas têm essa questão da água. Depois a criança fica muito em evidência, né? Mais do que a mãe. Então, eu acho que elas têm até esse sentido. E tem uma iluminação muito cuidada, né? Então, eu acho que essa daqui, especialmente, ela parece quase... não sei, ela tem uma calma, né, que contrasta quase... Isso que me encantou nela, porque... Na verdade, esse momento é um momento tenso, é um momento dramático, digamos assim, porque tem sangue, mas, ao mesmo tempo, é um momento revelador, né?
é aquele momento que é dar a vida. Então, quer dizer, de uma cena, digamos assim, brutal, vem a vida. Então, aqui, eu acho que essa foto ela resume. Por quê? Porque você vê o afeto, você vê a criança segurando o sutiã da mãe, a mãe segurando a criança, você vê o cordão umbilical aqui ainda entrando no balde, e tem esse sangue, essa água vermelha. Então, quer dizer, uma série de contrastes que tem nessa foto aqui que eu faço, que eu interpreto dessa maneira. Tem uma luz que bate aqui, formando um branco, um desenho misturado com esse vermelho. Eu não sei, eu achei essa foto muito linda, muito linda. É uma foto muito feliz e ela é muito bem feita, né? Ela resume assim a paz, a tranquilidade, digamos assim, a realização, né? A vida, mas ao mesmo tempo ela mostra que para chegar aqui o caminho que precisou percorrer, entendeu? E que é um caminho dramático, porque envolve dor, sangue, provavelmente cortes, enfim. É um processo meio contraditório, digamos assim, né? Exatamente, você resumiu tudo, né? Essa daqui ela é menos na verdade a questão do vermelho do sangue lá na outra foto, né? Ela introduz talvez uma dramaticidade maior. Aqui você tem uma coisa mais serena, né? Talvez seja tem uma ternura. Talvez seja um outro momento também, né? Onde ela já relaxou, ainda está ali, está curtindo a criança. É um momento de curtir, né? Um momento depois da batalha, né? Batalha que é o parto, né? Na verdade, é um embate, né? E então era isso. O que eu tinha trazer para vocês hoje, que o que eu queria trazer era essa ideia aqui da natividade, né? Eu acho que como representar a natividade, né? E voltando um pouco assim também, eu fiz isso também um pouco pensando nessa ideia do nosso desafio desse mês, que é do Natal, né? De que não é que eu estou dizendo para todo mundo ir fotografar a mulher grávida. Nem parto. Mas para que a gente pense também de que essa ideia do Natal é uma ideia da natividade, qualquer coisa que nasce, né? Eu acho que é uma questão da vida, né? Eu acho que eu faria uma leitura um pouco mais assim, menos literal, né? E, sobretudo, eu acho que como é que eu posso dizer assim? Eu acho que o nosso imaginário, né, assim, relativo ao Natal, se essa ideia da natividade já foi mega explorada na pintura e ainda é hoje com a fotografia e tal, o Natal ele tem uma conotação, tem se tornado assim cada vez mais simplesmente comercial, né? Eu não digo que você não possa até usar esse lado, né? de fotografar uma coisa bem comercial do Natal. Agora, eu acho que qualquer imagem, né, que a gente tenha, que a gente vai apresentar, eu acho que ela tem que ser uma espécie de comentário, alguma coisa que coloque algo de seu no Natal, entendeu? Porque não é o seu Natal, a sua ideia de Natal.